Graça e paz. Queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 4 do Evangelho de João, verso 35. João, capítulo 4, versículo 35. E em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Lucas, capítulo 9, versículo 62. É preciso nós entendermos que isso que fazemos nessa noite não é um modo de perder pessoas. Isso é uma maneira de multiplicar o reino. O reino de Deus, ele está para além de todas as cercanias religiosas. As cercas religiosas não podem prender o reino de Deus. O reino de Deus é muito além disso. Quando, por exemplo, nós falamos sobre uma multiplicação de uma célula, às vezes nós não entendemos. Nós não entendemos porque não gostamos de dividir, não gostamos de compartilhar. Porque quando compartilhamos, o que fazemos, na visão de Jesus, é multiplicar. Nós precisamos entender que não é tolo aquele que oferta o que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. Às vezes, nós julgamos de uma maneira equivocada e errada um trabalho como esse, porque entendemos que o que estamos fazendo é uma divisão. Não entendemos que isso é uma multiplicação do reino de Deus. Não é tolo aquele que oferta o que não pode reter. O reino não pode ser retido por nós. O reino, ele está livre, assim como o vento. Nós não sabemos onde ele vem nem para onde vai. Nós precisamos simplesmente permitir que o reino de Deus realize a obra, se estabeleça. É isso que nós precisamos entender. E quando nós fazemos isso, nós ganhamos algo. Nós ganhamos aquilo que nós não podemos perder. O que é que nós não podemos perder? Nós não podemos perder exatamente aquilo que Deus está construindo na história. E isso não pode ser perdido. Aquilo que Deus está construindo na história. Então, tenhamos essa mentalidade nessa noite, através desse ato de envio desses irmãos, porque esse projeto é um projeto missionário. João capítulo 4, verso 35, diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Lucas capítulo 9, verso 62, a palavra de Deus diz: mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu gostaria de fazer algo que eu não costumo fazer, que é recortar 2 expressões dos textos para refletir. Acho que com isso não deixarei de pregar a Bíblia, nem de ser bíblico, mas gostaria de refletir sobre 2 expressões. A primeira é a do verso 35 de João capítulo 4, que diz: erguei os olhos e vede os campos. E a segunda é a expressão de Lucas capítulo 9, verso 62, que diz: aquele que, tendo posto a mão no arado, olha para trás. Queria que você pudesse pensar comigo sobre os desafios de uma visão. Esses 2 textos nos falam sobre, primeiro, erguer os olhos e depois olhar para trás. Quais são os desafios de uma visão? O que é uma visão? Uma visão é tudo aquilo que nós antecipamos. Uma visão é aquilo que nós idealizamos e antecipamos.
Os profetas do Antigo Testamento, por exemplo, eles eram tidos por visionários, porque eles antecipavam. Eles enxergavam aquilo que não estava sendo visto no momento. Eles antecipavam. Jeremias, por exemplo, ele vê o cativeiro se aproximando e declara que inevitavelmente o cativeiro viria. E ele não apenas declara a vinda do cativeiro babilônico sobre o povo de Israel, mas declara também que depois de 70 anos esse povo voltaria para a sua terra. Uma visão é tudo aquilo que nós, de alguma maneira, antecipamos a sua realidade, ainda que ela não tenha sido materializada. Exemplo. Neemias chega até a cidade de Jerusalém e vê os muros completamente destruídos. Ele percebe que Jerusalém está completamente insegura, aberta a todo tipo de invasão. Neemias entende que precisa erguer os muros. E ele convida pessoas para fazer uma vistoria naquela situação de absoluta miséria, muros destruídos. Mas ele também convida essas pessoas a reedificar os muros. Vinde e reedifiquemos esses muros. Esse convite de Neemias a uma reedificação de muros era um convite visionário. Ele antecipava algo que ainda não estava acontecendo, que não havia se materializado. E a Bíblia diz que em 52 dias esses muros são erguidos. Mas quando nós temos diante de nós uma visão, nós precisamos compreender e entender quais são os desafios que ela nos traz. Quais são os desafios que uma visão de Deus nos traz? Erguei os olhos e vede os campos. Erguei os olhos e vede os campos. Esse era um dito proverbial, repetido, no meio daquele povo que conhecia muito da cultura agrícola, conhecia muito de uma cultura agropastoril. Eles viviam da cultura agrícola, de cultivar a terra e de cuidar de rebanhos. Basicamente, essa era a economia do povo de Israel. Cuidar de rebanhos e cultivar a terra. Essa foi uma linguagem que Jesus utilizou o tempo inteiro. O tempo todo Jesus estava falando daquilo que dizia respeito à terra e aquilo que dizia respeito aos rebanhos. Para falar a respeito de si mesmo, Jesus usou essas metáforas. Ele diz, eu sou o bom pastor das ovelhas. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Jesus estava falando de realidades absolutamente conhecidas por todas as pessoas que o ouviam. Talvez a nossa cultura, principalmente nessa geração, isso esteja ficando cada vez mais distante. Mas, para aquele povo, naquele tempo, é absolutamente compreensível o que Jesus está falando. Jesus está falando metáforas que faziam sentido. Jesus estava usando ilustrações que davam um entendimento completo àqueles que ouviam. Então Jesus usa um dito proverbial, que era mais ou menos assim. Depois que a semente é lançada na terra, entre 4 e 6 meses, os primeiros frutos aparecem. E Jesus diz, mas eu estou dizendo a vocês, ergam os olhos e vejam os campos, eles já branquejam para a ceifa. Os campos já estão prontos para serem colhidos. Nós não podemos esperar. Provavelmente Jesus, quando usa essa expressão, ele esteja falando da urgência do tempo. Jesus está falando que aquele povo deveria agir de maneira mais urgente. Não deveria se acomodar, não deveria esperar. O tempo apressava. As situações demandavam respostas. E não era possível ficarem acomodados diante daquela circunstância. Jesus diz isso exatamente pelo fato
de que ele entende que a sua vinda na terra é a plenitude dos tempos, é o momento propício, é a hora que Deus planejou em toda a eternidade, desde o início de todas as coisas, antes da fundação do mundo, que ele viesse. Exatamente porque Jesus sabia que a plenitude dos tempos havia chegado. E depois da plenitude o que vem é o descenso. Nós já estamos vivendo na derrocada dos tempos. Nós já estamos vivendo o início do fim da história. Talvez o meio do fim. Talvez o fim do fim. Mas nós já estamos da plenitude para baixo. A plenitude chegou. E não há nada além da plenitude. Não há nada além do lugar mais alto, que é quando Jesus veio ao mundo. Depois, o que nos aguarda é apenas o fim. Jesus, prevendo isso, ele diz: é urgente o que deve ser feito. A tarefa não é para amanhã. A tarefa não é para outro dia. A tarefa é para agora. A urgência demanda uma resposta hoje. Por isso Jesus diz: ergam os olhos. Ergam os olhos. E erguer os olhos significa o quê? Erguer os olhos significa, em primeiro lugar, que nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos. Nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos. Porque quando nós tiramos os olhos de nós mesmos, nós temos a possibilidade de enxergar a multidão. Porque erguer os olhos significa enxergar a multidão. Joel tem uma visão. E a visão que ele tem é de multidões. Multidões num vale de decisão. E Jesus entende bem isso. Quando ele diz erga os olhos, ele está dizendo aos seus discípulos: tirem os olhos de si mesmo. Olhem e vejam que existem pessoas que estão aí desesperadas, cansadas, sobrecarregadas. E eu desejo aliviá-las. Ergam os olhos, vejam a multidão, observem que existem pessoas correndo de um lado para o outro. Se eu atravesso o lago, as pessoas fazem caminhos alternativos para me encontrar na outra margem. Se eu ando de aldeia em aldeia, as pessoas me seguem em busca de uma palavra, porque essas pessoas são como ovelhas sem pastor. Elas estão em busca de uma resposta, elas estão em busca de uma palavra, elas estão em busca de um descanso, elas estão em busca de um refúgio, elas querem um esconderijo, e elas encontraram em mim esse esconderijo. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ergam os olhos, vejam essas multidões, sinalizem para essas multidões que existe um lugar de refúgio. E este lugar é Jesus. Certa feita, João capítulo 6, verso 5, a Bíblia diz que Jesus havia acabado de curar pessoas, sinais haviam acontecido por meio do ministério de Jesus. E então, uma multidão segue Jesus. É bem verdade que aquelas pessoas não queriam salvação. Elas queriam solução. Elas estavam em busca de solução. Mas me parece que é quase inevitável, as pessoas precisam ser despertadas para a necessidade da salvação. Porque, a princípio, o que todas as pessoas buscam é solução. Provavelmente, nenhum de nós tenha procurado Deus porque ficou confuso quanto às questões da sua alma, quanto às dúvidas sobre a eternidade.
Pode ser que uma ou outra pessoa tenha procurado Deus por causa disso. Mas na maioria das vezes nós primeiro procuramos Deus porque nós estamos inquietos por causa de um casamento, um filho, desemprego, doença. Jesus sabe disso. Não obstante saber isso, Jesus não nega o pão. Uma multidão está seguindo, vendo Jesus, e ele observa aquela multidão se aproximando dele. A Bíblia diz que Jesus não tinha tempo sequer para comer. Dormir estava difícil. E pessoas se aproximando, e quando ele vê aquela multidão que já o acompanhava, talvez há um dia inteiro, 2 dias, não sei, ele olha para um dos seus discípulos, Filipe, e diz: onde compraremos pão para dar de comer a essa multidão? Quando ele ergue os olhos e vê a multidão, ele faz uma pergunta ao Filipe, que é representante dos 12, naquele momento. Ele faz uma pergunta aos 12. E ao fazer uma pergunta a Filipe e aos 12, ele faz uma pergunta à igreja: onde que a gente compra pão para dar de comer a essa multidão que se aproxima com fome, a essa multidão que se aproxima com sede, para essa multidão que se aproxima sem resolver as crises existenciais, para essa multidão que se aproxima e que são altamente pessoas potenciais ao suicídio, porque não encontraram um propósito para a vida? Onde compraremos pão para dar de alimento a essas pessoas que se aproximam sem saber o que é amanhã, o que virá amanhã? Aonde compraremos pão para dar de comer a essa multidão que corre de um lado para o outro buscando alguma coisa que sacie a sua fome? Aonde compraremos pão para dar de comer a essa multidão que está absolutamente ansiosa por receber, ainda que seja uma migalha? Por isso, procura Deus nos lugares mais absurdos, nos lugares que você talvez diria: como uma pessoa pode se dobrar diante disso? Como uma pessoa pode querer que isso resolva o problema dela? Mas ela está tão ansiosa, tão carente, tão necessitada de alguém que lhe dê uma resposta, que ela procura nos lugares mais absurdos, porque nesses lugares, pelo menos uma migalha lhe está sendo dada. E Jesus diz: onde a gente compra pão para dar de comer? Se você continuar lendo, esse texto nos fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Os próprios discípulos querem se desvencilhar daquilo. Isso dá muito trabalho. A gente não vai encontrar uma padaria aberta a essas horas. Se a gente encontrar uma padaria aberta a essas horas, a gente não vai encontrar pão suficiente. E ainda que houvesse pão suficiente, a gente teria de despender dinheiro demais. Então, por que nos preocuparmos em alimentar essa multidão? Por que nos preocuparmos em alimentar essa multidão? Erguer os olhos, em primeiro lugar, significa enxergar a multidão. Em segundo lugar, erguer os olhos e ver os campos significa depender de Deus. Se erguer os olhos significa tirar os olhos de si e olhar a multidão, erguer os olhos significa também tirar os olhos das circunstâncias e colocá-lo em Deus. Erguer os olhos significa você tirar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos em Deus. Um dos textos paralelos de João capítulo 6 é Marcos capítulo 6. Em Marcos, a Bíblia diz que Jesus, diante daquela demanda, vê que os discípulos correm de um lado para o outro, talvez tentando resolver um problema que parecia insolúvel, e encontram um menino com um lanche. O único menino precavido. O único menino que saiu de casa com provisão.
E esse menino tinha 5 pães, 2 peixes. E eles voltam para Jesus, talvez, como que numa resposta, para dizer, está vendo como a gente tinha razão, que seria impossível alimentar essa multidão? E trazem a Jesus e dizem, olha, encontramos um menino que trouxe uma lancheira, e na lancheira dele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para uma multidão como essa? Então a Bíblia diz que Jesus tomando os 5 pães e os 2 peixes, isso está em Marcos capítulo 6, verso 41. Erguendo os olhos ao céu, os abençoou e entregou para aquela multidão. E aquela multidão foi saciada. E a Bíblia diz que sobejou pão, de modo que os discípulos saíram colhendo o que sobrou. E sobraram 12 cestos cheios de pão. Porque quando nós entregamos nas mãos de Jesus aquilo que nós entendemos que não podemos realizar com a nossa competência, com a nossa capacidade, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Quando nós tiramos os olhos de nós mesmos e colocamos os olhos na multidão, quando nós tiramos os olhos das circunstâncias e colocamos os olhos em Deus, tudo é possível ao que crê. Tudo posso naquele que me fortalece. Erguer os olhos significa também, e aqui vai uma reflexão muito do meu coração, é que nós precisamos deixar de ser pessimistas. Eu estou quase abandonando reuniões administrativas. Quase. Ainda tenho responsabilidade, mas estou quase abandonando reunião administrativa. Sabe por quê? Meu problema com reunião administrativa é que todas elas enclausuram o futuro na impotência do presente. A gente diz, vamos para lá. Primeira justificativa de não irmos para lá. Sabe qual é? Você sabia que no reino de Deus, de fato, tudo demanda dinheiro? No reino de Deus, aquilo que nós vamos fazer demanda dinheiro. É assim mesmo. E aí a gente enclausura o futuro na impotência do presente. A gente não consegue visionar o que pode ser. O grande problema que nós temos é o seguinte: se nós não tivermos uma visão, nós jamais teremos provisão. Qual que é o problema de nunca pessoas terem provisão? É porque nunca tiveram uma visão. A visão antecede a provisão. A provisão só vem quando existe uma visão. Se você não tiver uma visão, você não vai ter provisão. Por quê? Você não precisa de dinheiro para nada. Então a gente diz, quando a gente tiver dinheiro, a gente pensa no que fazer com ele. Não, pense no que fazer para o reino de Deus. E Deus acrescentará a provisão e o dinheiro. Porque dinheiro para Deus é absolutamente detalhe, se o projeto é o reino. Eu posso ouvir um amém? Para as outras coisas não precisava dizer, para isso precisa. Por que a gente não diz amém para isso? Porque isso me envolve. Isso te envolve. Nós nunca teremos dinheiro para fazer aquilo que nós não sabemos o que queremos fazer. Eu não sei o que eu quero fazer, Deus vai te dar dinheiro para quê? Erguer os olhos significa ser otimista com o reino. Não estou falando de otimismo filosófico, não. Eu estou falando de otimismo movido pela fé. Otimismo movido pela fé. Não é ser irresponsável, é entender o projeto. É entender se esse projeto nasce do coração de Deus, se ele possui as motivações de Deus,
ele certamente terá a provisão de Deus e os recursos de Deus. Então nós precisamos ter sim mais fé. Nós precisamos ter sim mais ousadia. Nós precisamos ter sim mais confiança. Nós precisamos ter sim mais entrega e rendição, ao ponto de dizer: vinde e edifiquemos o muro. Ao ponto de dizer: vamos, se coloquem de pé e subamos, porque aquela terra foi uma terra que Deus nos deu por herança. Então vá à terra, porque Deus já deu essa terra por herança, é promessa. E se é promessa, Ele não falha. Ele nunca falha, meu irmão. Deus nunca falha. E se Ele falhar, será a primeira vez. Mas o texto também diz, no capítulo 9, verso 62 de Lucas: todo aquele que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Erguer os olhos significa enxergar a multidão, depender de Deus e ser otimista, motivado pela fé. Todo aquele que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, não é apto para o reino. Olhar para trás não é erguer os olhos. Olhar para trás fala, em primeiro lugar, de perdermos o foco correto. Jesus está usando mais uma metáfora da terra. Jesus está dizendo: todo aquele que, tendo posto a mão no arado, a terra, para ser arada, no momento em que Jesus vive, ali no século I, há 2000 anos atrás, dependia de animais de tração, de um boi, de um cavalo, de um burro, de um jumento. Dependia que esses animais fossem colocados sob cangas. E uma vez colocados sob as cangas, eles trilhassem um caminho reto. Não havia um arado mecanizado, mecânico, um arado tecnológico, que você coloca uma pessoa dentro lá de um trator e ele mira uma reta e segue. E mesmo que ele não preste atenção no caminho, o fato dele ter mirado a reta e segurado firme no volante daquele trator faz com que ele chegue lá no final sem tortuosidades no arado. O arado dependia de alguém que ficasse atento ao movimento dos animais. Geralmente, os animais eram colocados em dupla. Haviam cangas duplas. Um animal mais velho com um animal mais novo. O animal mais velho já era acostumado no trabalho do arado. O animal mais novo, não sendo acostumado, ele precisava de um outro animal que o puxasse sempre, para que ele não se distraísse com uma grama mais verde, com um cenário mais atrativo. Mas os dois eram animais irracionais. E eles precisavam de um homem que puxasse esse arado e que ficasse atento para que o arado fosse em linha reta. De modo que Jesus diz:
todo aquele que, tendo posto a mão no arado, se distrai, olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Jesus está falando que nós não podemos perder o foco. Quando nós nos propomos a um trabalho, nós devemos seguir naquele trabalho e perseverar nele. Nós não podemos nos distrair com a beleza do cenário. Nós não podemos ser atraídos por uma grama mais verde. Nós precisamos ficar atentos para que não percamos o rumo. Qual é o grande problema? Tem muita gente no reino de Deus não apta, porque não tem o foco. Perde o foco. E perde o foco por qualquer coisa. Não precisa ser uma grama muito verde. Pode ser até uma graminha seca. Aquilo atrai mais do que o trabalho pesado do arado. Nós gostamos de facilidade, irmãos. Nós não gostamos de trabalho pesado. Nós achamos que o reino de Deus é para pessoas que vacilam. Não é. O reino de Deus é para quem sua a camisa. Jesus não chamou pessoas que não estavam fazendo nada. Ele sempre chamou pessoas ocupadas, mas disponíveis para a obra dele. Todos estavam ocupados em alguma tarefa, mas quando ele chamou, estavam disponíveis. Chama fulano está desocupado, não faz nada mesmo. Se ele não faz nada mesmo, ele não é apto para o reino de Deus, porque no reino que a gente precisa é de gente que esteja fazendo. Deus chama pessoas que estão ocupadas, mas que se colocam disponíveis e dizem: eis-me aqui. Um outro problema de olhar para trás pode ser que às vezes nós passamos a olhar para trás com saudades daquilo que ficou, e isso pode gerar um profundo desânimo no coração. Desânimo. E desânimo é algo muito comum no reino de Deus. Talvez seja a armadilha, talvez seja a arma mais eficaz do inferno. O diabo, ele tem lá as suas armas. Mas talvez uma das armas mais eficazes do inferno é o desânimo. Porque o desânimo nos faz constantemente olhar para trás. O semeador saiu a semear. Lançou as suas sementes à beira do caminho. Terra que foi pisada, palmilhada e ficou endurecida. A semente não entra no solo. O pássaro vem e come a semente. O semeador saiu a semear e lançou a sua semente em solo rochoso. Havia muitas pedras. A semente consegue um espaço e germina, mas não consegue aprofundar as suas raízes. Começa a nascer e logo fenece, porque é superficial, as raízes são rasteiras. O semeador saiu a semear, e ele lança a sua semente entre espinhos. A semente começa a crescer, porque encontrou solo. Mas junto ao solo que estava vazio, onde ela caiu e começou a germinar, havia concorrentes. E os concorrentes eram espinheiros. E esses espinhos cresceram e sufocaram a semente, e ela morreu. Mas o semeador não desistiu e continuou o seu trabalho e saiu a semear. E ele lançou a sua semente em solo bom, solo fértil. E ele produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Porque todo aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Porque Deus faz com que uma semente multiplique a 30, a 60 e a 100. Uma só multiplique a 30, a 60 e a 100, porque Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para fazer. Se eu desisto no primeiro terço, eu vou dizer: desisti no primeiro terço, lancei no solo
batido, palmilhado, endurecido. Não quero mais. Olha para trás. Mas talvez exista aquele que insista um pouco mais. Não deu aqui, pode ser que dê lá. E lança e cai no solo rochoso. Segundo terço. Segundo quarto. E ele diz: olha que belezinha. Germinou. Vai dar alguma coisa. Vira as costas, vai para casa. No outro dia, quando volta, cresceu um pouquinho mais. Vira as costas, vai para casa. No outro dia, quando volta, murchou, morreu. Então, o semeador vai verificar o que aconteceu e ele percebe que não havia raiz. Mas ele diz: vou tentar um pouco mais. E lança, e a semente cai entre espinhos. Ele volta depois de alguns dias e vê que ela germinou, floresceu. E diz: essa com certeza vai vingar. Já tentei tudo, já 2 vezes, mas essa aqui vai germinar. Volta e vem. Num belo dia ele vai e percebe que os espinhos cresceram, porque praga é assim, né? Praga cresce rápido. Praga choveu, cresceu. Tem igreja que é uma praga. Caiu, mas a praga veio e abafou, sufocou. E ele diz: a semente parecia boa. Talvez o problema seja a semente. O problema não é a semente. A semente é boa. A semente é boa. Mas talvez o semeador diga: talvez o problema seja eu. Eu que não sei plantar mesmo. Deixa eu dizer para você, às vezes o problema é o semeador. Às vezes é. Às vezes nós impedimos aquilo que Deus quer fazer. Se eu não atrapalhar, Deus age, tá? Se você não atrapalhar, Deus age. Mas às vezes nós atrapalhamos Deus de agir. A obra de Deus é fácil, é só a gente deixar Ele fazer. Nesse sentido ela é fácil, é só a gente deixar Ele fazer. Mas às vezes a gente atrapalha. Mas nesse caso o problema não era a semente, porque a semente é sempre boa. O problema não era o semeador, porque ele estava fazendo o seu trabalho. O problema é o solo. E como ele não desistiu e insistiu um pouco mais e lançou a semente, no último quarto, a Bíblia diz que aquela semente caiu em solo fértil. E aquela semente produziu a 30, 60 e a 100 por 1. Não desanime. O reino de Deus acontece apesar de nós. Não desanime. Vamos ficar de pé. Simples o convite de Deus ao seu coração nessa noite. E o convite de Deus é: erga os olhos e não olhe para trás. O convite de Satanás é: olhe para trás, desista. Você ainda continua com esse sonho de erguer os olhos? A multidão não está nem aí, ela não quer salvação, ela quer solução. Erguer os olhos para quê? Deus não vai fazer nada mesmo. Você está há 20 anos nesse negócio, e o que aconteceu até agora?
É melhor se encantar com aquilo que o cenário te apresenta. Se distraia. Perca o foco. O que é que você ganhou ao longo desse tempo todo? Lançando sementes. E Deus está dizendo, vai um pouco mais. Vai um pouco mais. Vai um pouco mais. O solo está se tornando fértil. Vai um pouco mais. Insiste um pouco mais. Insiste um pouco mais. Insiste um pouco mais. Insiste um pouco mais. E eu vou fazer um milagre. O milagre da multiplicação. A 30, a 60 e a 100 por um. Não é tolo. Não é tolo. Aquele que oferta o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Porque um pouco mais, e Deus vai fazer com que um se transforme em 30, 60 e 100. Meu desafio é que você deixe de procrastinar no reino de Deus e comece a erguer os olhos para fazer diferença no reino de Deus. Se você quer fazer diferença no reino de Deus, eu quero convidar você a se colocar na presença dele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu tenho muitas ocupações, mas eu estou disponível para o Senhor me usar como o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me usar como um líder de uma célula, eu estou disponível. Se o Senhor quiser me usar como um líder de um ministério, eu estou disponível. Eu estou abdicando as minhas justificativas, as minhas argumentações contigo, me rendendo e dizendo: eis-me aqui, usa-me a mim. Porque de desculpas Deus está cheio. Eu não posso porque comprei um rebanho e eu preciso ir vê-lo. Eu não posso porque comprei uma terra e eu preciso verificar como ela está. Eu não posso porque me casei. Eu não posso porque alguém morreu e eu preciso ir para o funeral. E Jesus diz: todo aquele que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Eu quero convidar você agora a se colocar na presença do Senhor e dizer: eis-me aqui. Me usa, Senhor, para o teu reino ser expandido nessa cidade, para o teu reino ser expandido dentro da minha casa, na minha família. Pessoas que não te conhecem dentro da minha família, eu quero que o Senhor me use para trazê-las para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se você quer se consagrar dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, porque eu estou deixando de um olhar rasteiro, deixando de olhar para mim mesmo, para o meu umbigo, para olhar para o Senhor e para olhar para as multidões. Eu quero convidar que você saia do seu lugar e se coloque aqui à frente dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida. Usa os meus dons. Usa a minha energia. Usa, Senhor, a minha profissão, porque eu sou uma pessoa de influência. Então eu quero começar a fazer diferença e usar a influência que o Senhor me deu dentro do meu trabalho, para que o teu nome seja engrandecido e o teu reino expandido. Para dizer: eis-me aqui. Covarde, olha para trás.
Erguer os olhos demanda de nós perder noites de sono, demanda de nós preocupação. Erguer os olhos exige renúncia. Olhar para trás é fácil, mas é o pior caminho que alguém pode tomar, porque depois você vai ficar olhando e dizendo: Deus, por que eu desisti? E o caminho de volta é muito difícil. Então erga os olhos, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida, na sua história, na sua família. Senhor, nós estamos na Tua presença, e diante do trono da Tua graça nós nos colocamos, porque queremos que o Senhor tem algo para fazer na vida do Teu povo. O Senhor quer usar cada um que aqui está como profeta. O Senhor quer usar cada um que aqui está, Senhor, como um instrumento. Há lugares carentes, há pessoas cansadas, dentro daquele trabalho, aquele lugar onde essa pessoa está, dentro desse hospital, dentro dessa escola, dentro dessa empresa, nessa oficina. Senhor, que é uma palavra profética seja colocada nesses lábios, que quando esses lábios se abrirem, o Senhor encha essa boca com palavras de sabedoria, que o Senhor dê língua de erudito, para que essa pessoa saiba dizer boa palavra alcançado. Eu peço, Senhor, que a Tua bênção seja sobre o Teu povo, para que nós sejamos luzeiros num céu escuro, que nós deixemos de um olhar rasteiro para olhar, ó Deus, como o Senhor olha, ver como o Senhor vê e enxergar como o Senhor enxerga. Eu te peço, ó Deus, que seja assim no nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que Ele te dê a paz, que a graça, o amor e a comunhão do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre você agora e para sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe.